Eu gostaria de iniciar nesta tarde cumprimentando a desembargadora Maria Sema do Valle, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Agradeço pela acolhida, desembargadora. Saúdo também o desembargador Paulo Ponte, diretor da escola, o doutor Juvencio Viana, procurador-geral do Estado, professor Fred Didier Júnior, meu conterrâneo e amigo, o doutor Tiago, que com muita competência coordena este evento. Com certeza, Tiago, será um evento de muito sucesso, porque todo o seu trabalho costuma refletir não só aqui no Ceará, mas em todo o Brasil. Nós conhecemos o seu trabalho em Brasília, em São Paulo, como doutor da USP, como autor de um livro extraordinário sobre precedentes. Tiago, você já está de parabéns, e esse auditório lotado certamente reflete o seu trabalho. Cumprimento também o promotor de justiça, doutor Benedito, e gostaria de fazer uma saudação efusiva ao auditório, na pessoa de dois fraternos amigos que vejo aqui já na minha frente, o desembargador Teodoro, que quando tive a oportunidade de exercer o cargo de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça e presidente da Comissão de Articulação Federativa e Parlamentar, o desembargador Teodoro foi o coordenador para a região Nordeste dos trabalhos da nossa comissão, que permitiu gerar grandes frutos para o Poder Judiciário brasileiro, e também esse amigo que é o ministro conselheiro Leonardo Carvalho, que se juntou a nós lá em Brasília, tem feito um grande trabalho em defesa do Ministério Público, mas também pelo controle das atividades do Ministério Público, porque não há democracia sem controle, e mesmo o Ministério Público sendo a instituição relevante que não é por isso que devemos fechar os olhos para a necessidade de controles para aquela instituição. Feitas as saudações, minhas senhoras, meus senhores, eu gostaria, Tiago, de agradecer de coração o convite para estar aqui, para fazer essa fala inaugural. Certamente não se trata de uma conferência magna, mas apenas de um bate-papo. Gostaria de colocar desde já as coisas nesses termos. Para mim é um motivo de muita honra falar sobre um tema como o sistema de recursos repetitivos no novo Código de Processo Civil. Eu que participei desde o primeiro momento no Senado Federal, em 2009, nós conversávamos, alguns processualistas, sobre os resultados das recentes reformas que vinham sendo levadas a efeito. Tivemos, e o professor Fred Didier se recorda de todas elas, porque na qualidade de membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual participou ativamente de muitas delas. Para citar algumas apenas, eu falaria da reforma da execução, que gerou a Lei 11.232, também a segunda etapa da reforma da execução, que gerou a Lei 11.382, 4 anos depois, e que, depois de algum tempo, nós avaliamos que, apesar de todos os benefícios que essas mini-reformas vinham trazendo para o sistema processual brasileiro, havia a necessidade de se consolidar tudo, de modo a restaurar no CPC aquilo que justifica a existência de um código. Diferentemente do que nós poderíamos supor, um código não é simplesmente um amontoado de dispositivos legais sem qualquer coordenação ou sem qualquer sistematização. O que justifica a existência de um código é justamente a coerência interna e a possibilidade de uma análise sistemática entre todos os dispositivos. E, verdade seja dita, apesar de as reformas que foram levadas a cabo, primeiro nos anos 90, depois entre 2002 e 2006, nós tivemos aí uma série grande de reformas. Reformamos a tutela antecipada, reformamos o modelo de agravo 2 vezes, fomos para um lado, depois voltamos, e agora no novo código, felizmente, eu espero que estejamos indo na direção correta. Tivemos reformas muito importantes, como aquela do artigo 461, que permite a tutela específica daquelas obrigações de fazer e não fazer, de entregar coisa. Então, vejam, senhores, depois de quase 20 anos reformando o Código, percebemos, e que bom que percebemos rapidamente, que o processo civil, que é
cuja finalidade é exatamente permitir que o juiz exerça com segurança jurídica a sua atividade jurisdicional, que transmita segurança jurídica para as partes, o Código de Processo Civil já não era um elemento de irradiação de segurança. Pelo contrário, as regras de competência, as regras sobre valor da causa, as regras sobre legitimidade, elas passaram a assumir um protagonismo dentro do processo judicial. E nós sabemos que quando alguém vai ao judiciário, não é para saber se a parte A é competente, é legítima ou não, se o juiz B é competente ou não, ou se o valor da causa deve ser calculado da maneira X ou Y. Quando se vai ao Poder Judiciário, se vai para resolver um problema da vida real, se vai para dirimir uma controvérsia que impacta a vida das pessoas. E quando um processo vai até o Superior Tribunal de Justiça para dirimir se o Ministério Público tem ou não tem legitimidade para propor aquela ação, apenas porque se trata de direitos individuais homogêneos ou direitos difusos, há uma dúvida. Então, certamente o processo civil não está cumprindo a sua missão. O processo civil, insisto, deve servir como instrumento. E como tal, ele deve ser, usando uma linguagem futebolística, ele precisa ser como um bom árbitro. Ele não pode ser percebido, ele não pode ser objeto de grandes controvérsias. Se o processo civil é objeto de grandes controvérsias, há algo de errado. E não é difícil afirmar isso quando olhamos a jurisprudência do STJ, quantas e quantas questões processuais são levadas àquela corte exigindo uma decisão. O ministro Napoleão certamente um dos maiores especialistas do tema no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar esse testemunho quando for proferir a sua palestra. De modo que se concebeu a ideia, a partir de 2009, de que aqueles avanços que vinham sendo empreendidos no Código de Processo Civil, de fato foram importantes, mas era momento de reorganizar o Código de uma forma que permitisse trazer ainda mais segurança, ainda mais estabilidade. E qual foi o sentido da reforma?